Sogra, a senhora está agindo feito velha louca, morando sozinha nesse casarão. Já pensou em procurar um geriatra? Foi o que a Bruna gritou, bem no meio da minha festa de aniversário, na frente de 15 convidados. Todo mundo parou de comer. Os garfos ficaram suspensos no ar. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio da sala. Eu estava ali, de pé, com o bolo de morango ainda inteiro na mesa, as velhinhas acesas tremendo um pouco. E sabe o que eu fiz? Nada. Respirei fundo, sorri para ela e para o meu filho André, que completou rindo. Mãe, tá ficando meio esquisita mesmo, falando sozinha. Peguei meu copo de vinho, tomei um gole longo e disse apenas, que interessante. 3 meses depois, quando eles descobriram o que eu tinha feito, a Bruna ficou branca feito papel. O André não conseguia falar, só balançava a cabeça, incrédulo. Sabe aquele momento em que você percebe que subestimou completamente alguém? Pois então, se você quer saber como uma arquiteta de 71 anos, que trabalhou 42 anos da vida, tomou coragem para virar o jogo contra filho e nora manipuladores, então fica comigo, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre família e respeito. Sabe aquele momento em que você percebe que o amor que você deu não vale nada para quem recebeu? Pois é exatamente sobre isso que eu vou te contar. Antes de continuar, se você gosta de relatos como esse, de gente que não aceita ser tratada feito capacho, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítima, eu conto histórias de mulheres que decidiram que dignidade não tem idade e que respeito não se implora, se conquista ou se abandona. E o que eu fiz, meu amigo, foi algo que nem eu mesma achei que seria capaz, mas foi necessário e foi justo. Meu nome é Helena Ferreira, tenho 71 anos e durante 42 anos fui arquiteta em Porto Alegre. Comecei na profissão em 1981, quando mulher na arquitetura ainda era raridade. Passei décadas desenhando projetos residenciais, comerciais, reformas, ampliações. Lembro do cheiro de nanquim nas pranchetas, antes do computador tomar conta de tudo. Lembro das madrugadas com café requentado, ajustando cada detalhe de uma planta baixa, sentindo o peso da régua T na mão, o som do grafite riscando o papel vegetal. Meu falecido marido, Marcos Ferreira, era engenheiro civil, um homem trabalhador, de mãos calejadas e sorriso fácil. Ele morreu há 12 anos de infarto fulminante, aos 59 anos, no canteiro de obras de um prédio na Zona Norte. Foi num sábado de manhã. Caiu de repente. Não deu tempo de nada. Deixou 2 filhos, André, que hoje tem 43 anos, e Júlia, com 41. Com o tempo, muito suor e sacrifício, consegui construir um patrimônio que me deixou segura. Tenho uma casa avaliada em R$ 1.200.000 no bairro Moinhos de Vento. 3 imóveis comerciais alugados que me rendem R$ 8.700 por mês. R$ 650.000 aplicados em CDB. E uma conta nos Estados Unidos com $180.000, fruto de projetos antigos para clientes internacionais. Dinheiro que eu guardei com cuidado, que ninguém sabia que existia. Eu sempre fui assim. Trabalhadora, dedicada, mas nunca boba. Minha mãe dizia, Helena, generosidade é uma coisa, ser trouxa é outra bem diferente. Quando o Marcos morreu, eu tinha 59 anos e 2 filhos ainda dependentes de mim. A Júlia estava no 3º ano de medicina, o André terminando administração e querendo fazer MBA. Lembro do primeiro mês sem ele. Acordava às 5:30 da manhã com o despertador tocando aquela musiquinha irritante. Levantava, fazia café bem forte, 2 colheres cheias de pó, do jeito que eu gostava. Tomava de pé mesmo, olhando pela janela da cozinha, vendo o dia clarear devagar sobre os telhados do bairro. Às 7 horas, já estava no escritório, revisando projetos, atendendo clientes, resolvendo problemas de obra. Saía de lá às 6 da tarde, passava no mercado, comprava o necessário para a semana. Chegava em casa às 7:30, fazia janta, comia sozinha na maioria das vezes, porque os 2 estavam estudando, ocupados com as vidas deles. E depois que lavava a louça e guardava tudo, eu sentava na mesa da sala e trabalhava em projetos freelance até meia-noite, 1 da manhã. Projetos extras que pagavam as contas que o salário fixo não cobria.
Foi assim durante 8 anos. 8 anos direto, trabalhando em 3 escritórios diferentes ao mesmo tempo. De manhã no principal, de tarde fazendo visitas técnicas, de noite desenhando projetos particulares. Fim de semana não existia. Sábado era dia de resolver pendências. Domingo era dia de adiantar a semana. Eu vendia meu tempo, minha energia, minha saúde, tudo pelos meus filhos. Quando a Júlia precisou pagar a faculdade de medicina, que custava R$ 3.200 por mês na época, eu vendi o apartamento que a gente tinha na praia, em Tramandaí. Era um AP pequeno, 2 quartos, vista para o mar, onde a gente passava janeiro inteiro todo ano. Vendi por R$ 420 mil e investi tudo na educação dela. 6 anos de faculdade, depois residência. Eu banquei tudo. Quando o André disse que queria fazer MBA em São Paulo, num desses cursos caros de executivo, eu não pensei 2 vezes. O curso custava R$ 87 mil, fora moradia, alimentação, passagens. Eu peguei um empréstimo, usei parte das minhas economias e falei: vai, meu filho, vai ser alguém na vida. Eu me viro aqui. E me virei. Trabalhei tanto que desenvolvi bursite no ombro de tanto desenhar, tanto digitar. Tinha noite que eu chorava de dor, mas não parava. Colocava gelo, tomava anti-inflamatório e continuava. Porque conta não espera, filho na faculdade não espera, vida não espera. Lembro de um dia específico, era aniversário do Marcos, ele teria feito 62 anos. Eu estava exausta. Tinha trabalhado 14 horas seguidas, porque um cliente tinha mudado o projeto inteiro de última hora. Cheguei em casa às 10 da noite, abri a geladeira e só tinha um pedaço de queijo velho e meia dúzia de ovos. Fiz uma omelete, comi ali mesmo de pé na cozinha escura, só com a luz da geladeira aberta. E chorei. Chorei porque era aniversário do homem que eu amei, porque eu estava sozinha, porque eu estava cansada. Mas no dia seguinte, levantei às 5h30 de novo e continuei, porque era o que tinha que ser feito. Ao longo de 15 anos, calculei uma vez, investi R$ 380 mil na educação dos 2. Faculdade, pós-graduação, cursos, viagens de estudo, materiais, moradia. Tudo. Eu nunca pedi nada em troca, nunca cobrei. Só queria que eles fossem felizes, realizados, bem-sucedidos. Queria que eles tivessem o que eu não tive: segurança, oportunidade, futuro garantido. Nos domingos, quando eles vinham almoçar, eu preparava a comida que eles gostavam. Pro André, costelinha de porco com mandioca. Pra Júlia, frango ao molho pardo com arroz carreteiro. Ficava horas na cozinha, temperando, provando, ajeitando. A casa inteira cheirava a comida de mãe, aquele cheiro que abraça, que acalma. E eles chegavam, comiam, riam, contavam das vidas deles. Esses eram os momentos que eu guardava no peito, que me faziam sentir que valia a pena. Mas a vida muda, né? As pessoas mudam. Ou talvez elas sempre foram de um jeito e a gente que não queria enxergar. Mas então veio a Bruna. Ela entrou na vida do André como um furacão, daqueles que parecem empolgantes no começo, mas que destroem tudo por onde passam. Foi num evento corporativo, uma palestra sobre gestão empresarial há 6 anos. O André chegou em casa naquele dia com os olhos brilhando, feito criança que ganhou brinquedo novo. Mãe, conheci uma mulher incrível. Advogada, inteligente, linda. A gente conversou por 3 horas seguidas. Eu sorri, feliz por ele. Fazia tempo que o André estava sozinho, mergulhado no trabalho, sem vida pessoal. Pensei, que bom, meu filho merece ser feliz. Conheci a Bruna 2 semanas depois. Ela chegou de Uber, mesmo sabendo que eu tinha me oferecido para buscar. Saiu do carro com aquela postura estudada, calculada. 33 anos na época, cabelo castanho escuro alisado com escova progressiva, dava para ver que era caro. Unhas compridas, esmaltadas de vermelho sangue, aquele vermelho que chama atenção. Roupa de marca, bolsa que eu reconheci ser uma Michael Kors, sapato escarpim de salto alto. Maquiagem impecável, batom do mesmo tom das unhas. Bonita, não vou mentir, mas tinha algo nos olhos dela, uma frieza, uma dureza, que me incomodou desde o primeiro segundo. Eu tinha preparado um almoço especial.
Arroz de carreteiro, salada colorida, farofa crocante, aquela que leva bacon e passa na manteiga. Tinha passado a manhã inteira na cozinha. Botei toalha bordada na mesa, aquela que era da minha mãe, com flores amarelas nas bordas. Coloquei flores frescas no centro, arrumei tudo com capricho. Quando chamei para a mesa, a Bruna olhou, fez uma cara e disse: "Ai, que lindo, dona Helena. Bem, caseiro." O tom não era de elogio, era de deboche. Aquele jeito de falar que parece educado, mas que tá te diminuindo. Sentou, mexeu na comida com o garfo, comeu 3 garfadas e deixou o resto. Ficou o tempo todo checando o celular, dando risadinhas, mostrando coisas pro André. Nem me olhava direito quando eu falava. Mas o André? O André estava cego. Apaixonado daquele jeito bobo, daquele jeito que a gente deixa de enxergar os defeitos da pessoa. Cada coisa que a Bruna dizia ele achava genial. Ela falava mal dos próprios pais, dizendo que eram ultrapassados, que não entendiam nada da vida moderna, que ela tinha se feito sozinha. Aquilo me deu um aperto no peito, mas eu não disse nada. Não era minha vida, era a dele. 3 meses depois, o André veio com a notícia: "Mãe, vou casar. A Bruna é a mulher da minha vida." Eu engoli seco, abracei ele e disse: "Se você é feliz, eu sou feliz." Mas por dentro, algo me dizia que aquilo não ia terminar bem. O casamento foi 6 meses depois, numa chácara em Viamão, festa para 150 pessoas. Buffet completo, decoração com flores importadas, banda ao vivo, bar aberto. A Bruna escolheu tudo, cada detalhe, sempre o mais caro, o mais sofisticado. E quando chegou a conta? R$ 83.000. Eu paguei. O André tinha dito que eles iam rachar o custo com os pais dela. Mas na última hora, a Bruna veio com desculpa de que os pais estavam com problemas financeiros. "Mãe, você pode cobrir? A gente devolve depois." Eu paguei. Claro que nunca devolveram. Depois do casamento, as coisas mudaram rápido. O André, que antes vinha me ver toda semana, começou a aparecer uma vez por mês, depois a cada 2 meses, sempre com desculpa. Trabalho, viagem, compromisso com os sogros. Quando eu ligava, ele atendia correndo, falava 2 minutos e desligava. "Tô numa reunião, mãe. Te ligo depois." E não ligava. As mensagens ficavam horas sem resposta. Eu tentava não me importar, mas doía. Doía muito. Primeiro foram as visitas. Ou melhor, a falta delas. Eu ligava pro André no domingo de manhã, aquela ligação que sempre fiz a vida inteira. "Filho, vem almoçar aqui?" "Fiz aquela costelinha que você gosta." E a resposta era sempre a mesma: "Ai, mãe, não dá hoje. A Bruna não tá se sentindo bem." Ou então, "A gente já tem compromisso com os pais dela." Ou ainda, "Tô muito cansado, preciso descansar." Sempre uma desculpa diferente, mas sempre uma desculpa. Uma vez, era quinta-feira, dia 23 de abril. Lembro porque era véspera do meu aniversário de 70 anos. Eu tinha preparado um jantar, nada demais. Só um nhoque caseiro com molho de tomate fresco, aquele que leva manjericão e demora 3 horas no fogo baixo. Liguei pro André de manhã. "Filho, vem jantar hoje? Tô fazendo aquele nhoque seu preferido." Ele nem hesitou. "Claro, mãe. Chego aí umas 7 horas. Pode deixar." Fiquei feliz o dia inteiro. Arrumei a mesa, coloquei taças de vinho, vela no centro. Às 7 horas estava tudo pronto. 7h15, nada. 7h30, nada. 8 horas, mandei mensagem: "Tá vindo, filho?" Sem resposta. 8h30, liguei. Caiu na caixa postal. 9 horas da noite, recebi um texto curto: "Desculpa, mãe, não deu. A Bruna reservou uma mesa no Jardim das Delícias, aquele restaurante novo, sabe? Já tô aqui. A gente se vê outro dia." Sentei na mesa sozinha, olhando para as 2 taças vazias, pro nhoque esfriando no prato. Comi 3 garfadas e não consegui mais. No dia seguinte, bem no dia do meu aniversário, abri o Instagram. E lá estava a foto. Os 2 no restaurante chique, ela de vestido vermelho justo, colar de pérolas, ele de camisa social, sorrindo. A legenda: "Melhor quinta-feira com meu amor." Meu coração apertou de um jeito que eu nem sei explicar. Ele tinha esquecido do meu aniversário. Ou pior, tinha escolhido esquecer. Mas piorou. Muito piorou. No Natal daquele ano, eu não fui convidada para a ceia. A Júlia, minha filha, que mora em São Paulo, ligou no dia 23. "Mãe,
O André não te convidou para a ceia lá na casa dele? Não, filha, não me convidou. Silêncio do outro lado da linha. Depois ela desabafou. Mãe, que absurdo. Ele me ligou convidando, disse que seria na casa dele, que a Bruna estava organizando tudo. E você não tá na lista? Não tô, filha, não tô. Passei o Natal sozinha, vendo filme antigo na televisão, comendo rabanada que eu mesma fiz. Às 11 da noite, recebi mensagem do André. Feliz Natal, mãe. E um emoji de coração. Só isso. Em fevereiro, a bomba maior. A Vilma, minha faxineira há 15 anos, mulher honesta, de confiança, chegou na segunda-feira com a cara fechada. Dona Helena, preciso te contar uma coisa. Sentamos na cozinha tomando café. O que foi, Vilma? Ela respirou fundo. Semana passada eu estava limpando a casa do seu André, né? Eu sei que a senhora não sabia, mas faz 6 meses que eu limpo lá também. Ele me chamou, paga bem, então eu aceitei. Mas na quinta-feira eu ouvi uma conversa. Continuei quieta, esperando. A Bruna estava no telefone com alguém, falando alto. Eu estava passando pano no corredor e ela não me viu. Ela disse assim: a velha tem que sair daquela casa. Aquele casarão vale mais de 1 milhão. Se a gente conseguir internar ela, a gente vende tudo e divide. O André é filho, tem direito. Senti o sangue gelar nas veias. Continua, Vilma. Ela falou mais. Disse que você tá ficando senil, que fala sozinha, que não tem mais condição de morar sozinha, que eles precisam agir logo antes que você doe tudo para a igreja ou para alguma instituição. Fiquei calada por 1 minuto inteiro. Só conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o barulho da geladeira ligando, processando aquilo. Meu filho querendo me tirar da minha própria casa. Você tem certeza do que ouviu, Vilma? Absoluta, dona Helena. Inclusive, ela falou que estava medindo os cômodos para saber quanto vale cada parte. Eu vi as fotos no celular dela. Fotos de dentro da sua casa. Naquela tarde eu liguei para minha contadora, a doutora Silvana, uma mulher competente que cuida das minhas finanças há 18 anos. Silvana, preciso saber se alguém tentou acessar minha conta. Espera aí, Helena, deixa eu verificar. 2 minutos depois ela voltou, a voz preocupada. Helena, tem algo estranho aqui. Semana passada, alguém tentou solicitar extrato da sua conta principal usando documentação sua. Mas os documentos tinham inconsistências. O banco bloqueou e me ligou. Eu achei que fosse tentativa de fraude externa, por isso aumentei a segurança. Mas agora que você pergunta, você acha que pode ser alguém conhecido? Acho que sim, Silvana. Acho que sim. No sábado seguinte, o Jorge, meu caseiro que cuida do jardim e da manutenção da casa há 10 anos, me chamou para conversa. Dona Helena, não sei se devo falar isso, mas... Fala, Jorge. Eu vi a nora da senhora aqui. Foi na terça, quando a senhora tinha ido no médico. Ela entrou com uma chave. Fiquei escondido, porque achei estranho. A senhora não tinha falado nada. Ela ficou tirando foto de tudo. Da sala, dos quartos, da cozinha, do quintal. Tudo. Ficou meia hora aqui dentro. Quando saiu, estava falando no telefone. É melhor do que eu pensava. Dá para vender fácil por 1,5, talvez mais. Foi aí que eu tomei a decisão. Não ia mais fingir que não via. Não ia mais aceitar calada. Mas também não ia confrontar ainda. Primeiro, ia saber exatamente o que eles estavam planejando. Então, contratei um investigador particular. Dr. Renato Machado, ex-policial civil, recomendado por uma amiga advogada. Paguei R$ 5.000 para ele investigar o André e a Bruna durante 30 dias. Fotos, escutas legais, movimentação financeira, tudo. 22 dias depois, o Dr. Renato chegou com um dossiê de 46 páginas. Sentamos na sala dele, ele abriu a pasta e começou. Dona Helena, sua suspeita estava correta. Seu filho e a nora dele estão em sérias dificuldades financeiras. Eles têm R$ 340 mil em dívidas, cartão de crédito, empréstimos, financiamentos. O André perdeu 3 clientes importantes nos últimos 8 meses. A consultoria dele está quebrada, mas ele esconde isso. A Bruna foi afastada da OAB há 2 anos por má conduta. Ela falsificou documentos num processo. Não pode mais advogar. Virou a página do dossiê. E tem mais. Eles consultaram 4 imobiliárias sobre o valor da sua casa.
Pediram avaliação. Também procuraram 2 clínicas psiquiátricas particulares, perguntando sobre internação compulsória de idosos. E conseguiram contato com um médico que, pelo que apuramos, já foi denunciado por emitir laudos falsos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eles realmente queriam me internar, me declarar incapaz, me tirar da minha casa, vender tudo, ficar com o dinheiro. Meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu alimentei, que eu vesti, que eu paguei faculdade. Esse mesmo filho estava planejando me trancafiar numa clínica para roubar minha vida. Dr. Renato colocou a mão no meu ombro. A senhora precisa se proteger, dona Helena. Eles vão agir em breve. Já estão organizando os documentos. Mas a senhora tem direito de se defender. E tem os meios para isso. Tem mais algo, ele continuou. A Bruna tem amante, um empresário casado, dono de uma construtora. Eles se encontram toda quarta-feira num hotel no bairro Auxiliadora. Tenho fotos, se a senhora quiser. Voltei para casa naquela tarde com o dossiê embaixo do braço. Sentei no sofá da sala, naquele sofá onde o André brincava quando era criança, onde ele fazia lição de casa, onde assistíamos filmes juntos. E chorei. Chorei todas as lágrimas que eu tinha guardado. Chorei pela ilusão perdida, pelo filho que eu achava que conhecia, mas que não existia, pela família que eu construí e que ruiu. Chorei até não ter mais lágrima. Mas quando as lágrimas secaram, algo mudou dentro de mim. A tristeza virou raiva. A raiva virou determinação. Eu não ia ser vítima. Não ia deixar eles me destruírem. Ia lutar. E ia vencer. Foi numa terça-feira, dia 10 de setembro, às 9h43 da manhã. Eu estava na cozinha preparando café quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, jovem, nervosa. Dona Helena Ferreira? Sim, sou eu. A moça hesitou, depois continuou. Meu nome é Débora. Eu trabalho na Clínica Recanto da Paz, aqui no bairro Petrópolis. A senhora não me conhece, mas eu preciso te contar uma coisa. Minha avó foi internada aqui de forma irregular há 2 anos. Ela morreu lá dentro, sozinha, medicada demais. Desde então, eu vigio esse lugar. E ontem eu vi algo que me deixou muito preocupada. Sentei na cadeira, o coração já acelerando. O que você viu? Seu filho e a esposa dele estiveram aqui ontem. Conversaram com o Dr. Azevedo, que é o mesmo médico que internou minha avó. Eu trabalho na recepção, tenho acesso aos agendamentos. Eles marcaram uma avaliação psiquiátrica emergencial para a senhora, para o dia 15 de setembro, daqui a 3 dias, às 10 da manhã. Minha mão começou a tremer. Avaliação para quê? A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. Internação compulsória. Eles disseram que a senhora tem demência avançada, que vive sozinha em situação de risco, que precisa de cuidados intensivos. O Dr. Azevedo já preparou o laudo. Ele faz isso. Interna quem a família paga para internar. Não importa se a pessoa está doente ou não. Senti náusea. A cozinha começou a girar. Como assim? Como ele pode internar alguém sem avaliação real? Ela explicou. Ele marca a consulta, a pessoa chega, ele dá um sedativo dizendo que é remédio para pressão ou para dor de cabeça. Em 20 minutos a pessoa está dopada, confusa. Aí ele faz perguntas indutivas, filma tudo, edita o vídeo para parecer que a pessoa não sabe responder nada. Com o laudo pronto, a família assina a internação. A pessoa fica trancada lá dentro, recebendo medicação pesada. Quanto tempo minha avó durou lá? 8 meses. Entrou andando, saiu num caixão. Dona Helena, a moça continuou, a voz embargada. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Minha avó não teve quem a defendesse. Mas a senhora tem. Por isso eu tô ligando. Não vá nessa consulta. E se puder, denuncie esse lugar. Denuncie o Dr. Azevedo. Por favor. Eu agradeci. Desliguei e fiquei ali sentada, olhando para a xícara de café fumegando na minha frente. 3 dias. Tinham marcado minha internação para dali a 3 dias. Provavelmente iam me ligar com alguma desculpa, me convencer a ir. Ou pior, iam me buscar em casa. Me arrastar, me drogar, me trancar. Peguei o celular de novo e liguei para o Dr. Renato. Atendeu no segundo toque. Dona Helena? Renato, eles marcaram minha internação, daqui a 3 dias.
Tenho uma testemunha, uma funcionária da clínica que me avisou. Silêncio do outro lado. Depois ele disse, a voz firme: a senhora precisa agir hoje. Agora. Não dá para esperar. Vem aqui no meu escritório. 12:00. Vamos montar a estratégia. Desliguei e olhei pela janela da cozinha. Lá fora, o dia estava ensolarado, bonito, comum. As pessoas passavam na rua, vivendo suas vidas normais. E eu ali, descobrindo que meu próprio filho tinha agendado minha prisão. Porque era isso. Não era internação. Era prisão. Era sequestro. Era me tirar da vida, me apagar, me usar. Fui até o quarto, abri o armário e peguei a caixa onde guardava documentos importantes. Certidões, escrituras, contratos. No fundo da caixa, envolto num lenço de seda azul, estava o passaporte americano e o extrato da conta no exterior. Aquele dinheiro que ninguém sabia que existia. $180 mil. Fruto de projetos que fiz para empresários brasileiros com negócios nos Estados Unidos, nos anos 90 e 2000. Dinheiro declarado lá fora, tudo legal, tudo guardado. Meu seguro, meu plano B. E agora, minha arma. Naquele momento, olhando para aquele extrato, eu tomei uma decisão. Não ia fugir, não ia me esconder, não ia deixar eles vencerem. Ia virar o jogo. Ia usar tudo que eu tinha, tudo que eu sabia, tudo que eu construí em 71 anos de vida. Ia mostrar para o André e para a Bruna que subestimar uma mulher velha foi o maior erro que eles podiam ter cometido, porque eu não era velha louca. Eu era Helena Ferreira, arquiteta, viúva, mãe, e, acima de tudo, uma mulher que não aceitava ser destruída. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei deitada, olhando para o teto, pensando em cada detalhe, em cada possibilidade. Às 4:23 da manhã, olhei para o relógio digital na mesinha de cabeceira e tomei a decisão definitiva. Não ia esperar eles agirem. Ia agir primeiro. E ia agir com inteligência. Na segunda-feira, às 9h em ponto, eu estava no escritório do Dr. Fernando Lopes, advogado especialista em direito de família e sucessões que eu conhecia há 22 anos. Ele tinha feito o inventário do Marcos, tinha me ajudado em questões de contratos de aluguel. Era de extrema confiança. Entrei na sala dele, ele se levantou, me cumprimentou com um abraço e disse: Helena, pelo telefone você me preocupou. Conta tudo com calma. Sentei na cadeira de couro da frente dele e contei. Cada detalhe. A mudança no comportamento do André, as visitas canceladas, a tentativa de acesso às contas, as medições da casa, a consulta às imobiliárias, o plano de internação compulsória, o médico corrupto, as dívidas, tudo. Falei durante 40 minutos sem parar. Ele ouviu em silêncio absoluto, tomando notas num bloco amarelo, de vez em quando tirando os óculos para limpar as lentes. Quando terminei, ele ficou uns segundos em silêncio. Depois respirou fundo. Helena, isso é tentativa de estelionato, constrangimento ilegal, falsidade ideológica se eles usarem documentos falsos. É grave, muito grave. Mas você tem algo a seu favor. Você descobriu antes de acontecer. E tem provas. Isso muda tudo. Abriu uma gaveta, tirou uma pasta vazia e começou a escrever. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai mudar todas as suas senhas bancárias hoje ainda. Segundo, vou pedir ao banco uma auditoria de tentativas de acesso. Terceiro, vamos registrar um boletim de ocorrência preventivo. Quarto, vou preparar uma representação criminal. E quinto, e mais importante, você precisa proteger seu patrimônio. Agora. Como assim? Perguntei. Ele se inclinou para frente. Helena, você tem uma conta nos Estados Unidos que eles não sabem que existe. Certo? Certo. Então vamos usar isso. Existe uma propriedade à venda aqui em Porto Alegre que pode ser sua estratégia perfeita. Ele abriu o computador, digitou algo, virou a tela para mim. Esse sobrado aqui. Bairro Tristeza, a 2 quarteirões da casa do seu filho. Foi avaliado em R$890 mil. O dono aceita pagamento à vista em dinheiro. Não precisa de financiamento, não tem burocracia. Compra é rápida. Olhei para a foto na tela. Casa bonita, 2 andares, jardim na frente. E daí? Ele sorriu, um sorriso de quem acabou de ter uma ideia brilhante. E daí que seu filho e a Bruna tentaram comprar essa casa há 8 meses. Ofereceram 750 mil parcelado em 5 anos.
O dono recusou porque queria à vista. Eles ficaram frustrados. A Bruna até comentou publicamente que era a casa dos sonhos dela. Imagine a cara deles quando descobrirem que a velha louca comprou a casa. Senti algo diferente no peito. Algo quente, forte. Era poder. Era controle. Era justiça. Fernando, faz a oferta. Hoje. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Fechado. Daqui a uma semana, a casa é sua. Nos dias seguintes, me movimentei como nunca. Fui ao banco, transferi $120 mil da conta americana para uma conta especial aqui no Brasil. Dei R$890 mil em dinheiro pelo sobrado. Escritura feita em 3 dias. Casa no meu nome. Enquanto isso, mantive a normalidade. Quando o André ligou, fingi que estava tudo normal. Oi, filho, tudo bem? Que bom te ouvir. Quando a Bruna mandou mensagem perguntando se eu ia bem de saúde, respondi. Sim, querida, nunca estive melhor. Obrigada por perguntar. Por fora, eu era a Helena de sempre. Por dentro, eu era uma estrategista preparando o cheque-mate. Marquei o jantar para sábado, dia 21 de setembro, às 7 da noite. Liguei para o André numa quinta-feira. Filho, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Pode vir jantar aqui no sábado, você e a Bruna? É sobre a casa, sobre heranças, essas coisas. Quero organizar minha vida enquanto ainda tô lúcida. Do outro lado da linha, silêncio. Depois ele disse, a voz controlada, mas com um tom de ansiedade. Claro, mãe. A gente vai sim. Que horas? 7 da noite. E venham com fome, vou fazer aquela costelinha sua preferida. Pode deixar, mãe. A gente chega no horário. Quando desliguei, sorri. Eles achavam que eu ia entregar tudo de bandeja, que ia assinar papéis, transferir bens, facilitar o roubo. Coitados. No sábado, a casa estava impecável. Contratei uma empresa de limpeza, deixei tudo brilhando. Arrumei a mesa da sala de jantar com a toalha branca de linho, aquela que só uso em ocasiões especiais. Coloquei as taças de cristal, os pratos de porcelana que eram da minha mãe. Flores brancas no centro, velas. Tudo elegante, solene. Na cozinha, a costelinha estava assando desde meio-dia, com aquele cheiro de alho, cebola e vinho tinto que toma conta da casa inteira. Preparei farofa, arroz branco soltinho, vinagrete bem temperado. Mas eu não estava sozinha. No escritório, esperando, estavam o Dr. Fernando Lopes, meu advogado, e o Dr. Renato Machado, o investigador. E na sala ao lado, o Jorge, meu caseiro, e a Vilma, minha faxineira, as 2 testemunhas principais. Todos instruídos, todos preparados. Às 7h10 da noite, a campainha tocou. Abri a porta. André e Bruna estavam ali. Ele de camisa social azul clara, ela de vestido preto justo, salto alto, cabelo preso num coque. Sorrisos forçados. Oi, mãe! Eles entraram. Que cheiro bom, a Bruna disse, mas o tom era mecânico, falso. Sentamos à mesa. Servi a comida. Conversamos amenidades. Como está o trabalho? E a saúde? O tempo tá bonito, né? Eles comiam devagar, tensos, esperando eu chegar no assunto. Eu deixei o silêncio pesar. Comi calmamente. Mastiguei cada pedaço. Tomei goles de vinho. Quando terminei, limpei a boca no guardanapo de tecido e disse: Bom, vamos ao que interessa. O André se ajeitou na cadeira. Pois é, mãe. Você disse que queria conversar sobre a casa, sobre heranças. A gente tá aqui para te ajudar no que precisar. Sorri. Que filho prestativo, não? Mas antes de conversarmos sobre isso, tem umas pessoas que eu gostaria que vocês conhecessem. Levantei, fui até a porta do escritório e abri. Entrem, por favor. O Dr. Fernando entrou primeiro. Pasta debaixo do braço, terno cinza impecável. Atrás dele, o Dr. Renato. A Bruna ficou pálida. O André franziu a testa. Mãe, o que é isso? Isso, meu filho, é o que se chama de defesa. Senta aí quietinho, que agora quem vai falar sou eu. O Dr. Fernando sentou numa cadeira ao lado da mesa, abriu a pasta e tirou documentos. O André e a Bruna trocaram olhares, o pânico começando a tomar conta. Dona Helena me contratou há 3 semanas. O advogado começou, a voz firme e profissional, porque descobriu que vocês estão planejando interná-la de forma compulsória numa clínica psiquiátrica usando laudos falsos. O objetivo?
Tomar controle do patrimônio dela, vender a casa, ficar com o dinheiro. Estou certo? A Bruna se levantou de um pulo. Isso é absurdo. Quem disse essa mentira para a senhora? O Renato colocou uma pasta na mesa na frente dela. Mentira? Aqui estão as gravações de vocês na Clínica Recanto da Paz, conversando com o Dr. Azevedo. Aqui está o agendamento da consulta marcada para o dia 15 de setembro. Aqui estão as conversas de WhatsApp entre vocês, onde discutem o plano. Mentira? O André ficou branco. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mãe, eu posso explicar. Pode? Perguntei, a voz gelada. Então explica. Explica por que você tentou acessar minhas contas bancárias. Explica por que a Bruna entrou aqui na minha casa com cópia da chave e tirou fotos de tudo. Explica por que vocês consultaram 4 imobiliárias sobre o valor da minha casa. Vai, filho, me explica. Ele não conseguiu. Ficou ali, mudo, destruído. A Bruna tentou reagir. A senhora não entende. A gente só estava preocupado com a senhora. A senhora mora sozinha, tá ficando esquecida. A gente só queria garantir que... Que nada, Bruna. Eu não tô ficando esquecida. Eu não preciso de clínica. O que vocês queriam era me roubar. E sabe o pior? Vocês não precisavam. Se tivessem vindo até mim com honestidade, com respeito, pedindo ajuda com as dívidas de vocês, eu teria ajudado. Mas vocês escolheram o caminho da traição. Levantei, fui até a janela, olhei para a rua. E agora vem a parte que eu mais gosto. Virei para eles. Vocês sabiam que eu tinha investimentos no exterior? Pelos rostos deles, não sabiam. Pois é. Tenho uma conta nos Estados Unidos com $180 mil. Dinheiro que juntei ao longo de anos trabalhando em projetos internacionais. E sabe o que eu fiz com parte desse dinheiro? Comprei uma casa. O André franziu a testa. Que casa? Aquela casa linda no bairro Tristeza. A que vocês tentaram comprar há 8 meses e não conseguiram porque não tinham dinheiro à vista. Aquela mesma. A casa dos sonhos da Bruna. Paguei $890 mil, à vista, em dinheiro. A Bruna ficou de pé, as pernas bambas, segurando na cadeira. A senhora? A senhora comprou aquela casa? Comprei. E sabe o que vou fazer com ela? Vou alugar para estudantes de medicina. 5, 6 estudantes, dividindo aluguel. Festas todo fim de semana. Música alta. Vai ser uma delícia ter vizinhos jovens e animados tão perto de vocês, não vai? O André afundou na cadeira, as mãos no rosto. Mãe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus o quê, André? Vocês queriam me tratar como velha louca? Pois a velha louca aqui comprou a casa que vocês queriam. E tem mais. O Dr. Fernando continuou. Protocolamos hoje de manhã uma representação criminal contra vocês dois. Tentativa de estelionato, constrangimento ilegal, falsidade ideológica. As provas estão todas aqui. E mais, entramos com pedido de afastamento cautelar. Vocês não podem se aproximar da dona Helena a menos de 200 metros. Violação disso dá prisão. A Bruna começou a chorar. Aquele choro raivoso, frustrado. Eu não acredito nisso. Tudo que a gente fez foi por preocupação. Tudo que vocês fizeram, eu corrigi, foi por ganância. Cruzei os braços. E agora vocês vão pagar o preço. Podem ir embora. Não quero ver vocês aqui nunca mais. A não ser que seja para pedir desculpas de joelhos. Mas, sinceramente, nem isso eu quero mais. Eles saíram daquela casa destruídos, humilhados, derrotados. Eu fiquei na porta, vendo o carro partir. E respirei fundo. Pela primeira vez em meses, me senti livre. 3 meses depois daquele jantar, as coisas tinham encontrado um ritmo novo. Um equilíbrio que eu nem sabia que era possível. Mas antes de chegar lá, muita coisa aconteceu. E cada coisa que aconteceu foi consequência direta das escolhas que o André e a Bruna fizeram. A primeira bomba estourou 2 semanas depois do confronto. O Dr. Fernando conseguiu autorização judicial para a investigação completa das finanças do casal. E o que apareceu foi pior do que eu imaginava. $340 mil em dívidas, como o Renato tinha descoberto. Mas tinha mais. Muito mais. A Bruna tinha usado o nome do André para fazer empréstimos fraudulentos. Tinha falsificado a assinatura dele em 3 contratos. Quando o André descobriu, entrou em pânico. Procurou um advogado, tentou se separar dela imediatamente, mas era tarde demais.
Os dois estavam juntos naquela sujeira. A segunda bomba foi o processo criminal. O Ministério Público aceitou a representação e abriu inquérito. Tentativa de estelionato, constrangimento ilegal, uso de documento falso. As provas eram sólidas demais. O doutor Azevedo, o médico corrupto da clínica, foi indiciado também. A clínica Recanto da Paz foi fechada por ordem judicial. Investigações começaram sobre outras famílias que tinham internado parentes idosos lá. Virou escândalo. Saiu no jornal, na televisão, em sites de notícia. E o nome do André e da Bruna estava em tudo. Para o André, que vivia de consultoria empresarial, foi devastador. Em 15 dias, perdeu 7 clientes. Ninguém queria contratar um consultor acusado de tentar roubar a própria mãe. Um dos clientes, o dono de uma rede de supermercados, cancelou um contrato de R$120 mil. Outro, uma empresa de tecnologia, rescindiu na hora. Em um mês, o André tinha perdido 80% da receita dele. A consultoria, que já estava mal, entrou em colapso total. A Bruna tentou arrumar emprego, mas sem poder advogar e com o nome manchado, ninguém contratava. Ela, que andava de salto alto, roupa de grife, unha sempre feita, começou a aparecer com cara cansada, roupa velha, cabelo desgrenhado. O Instagram dela, que era cheio de fotos em restaurantes chiques, viagens, festas, ficou abandonado. Última postagem. Foto antiga, sem legenda nova há meses. 2 meses depois do escândalo, a Vilma me contou que tinha visto os dois na fila do banco. Dona Helena, eles estavam sacando no caixa eletrônico. A Bruna estava de chinelo, sem maquiagem. O André estava com barba grande, roupa amassada. Eu quase não reconheci. Meu coração apertou um pouco, não vou mentir. Era meu filho ali, destruído. Mas era também o homem que tinha tentado me trancar numa clínica. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Em novembro, 4 meses depois do jantar, recebi uma notificação do advogado deles. Pedido de divórcio. André e Bruna estavam se separando. E tinha mais. Ela estava exigindo metade dos bens. Bens que não existiam, porque eles não tinham nada. Só dívida. O processo de divórcio virou uma guerra feia, suja. Cada um culpando o outro. Cada um tentando se salvar. Foi triste de ver, mas foi justo. Eles tinham construído aquela relação em cima de mentira, manipulação e ganância. Não tinha como terminar diferente. Em janeiro, 6 meses depois de tudo começar, o André me ligou. Era uma segunda-feira, 10 horas da manhã. Eu estava no jardim, regando as rosas. O celular tocou. Vi o nome dele na tela. Fiquei uns segundos olhando, decidindo se atendia. Atendi. Alô? Do outro lado, a voz dele, quebrada, cansada. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Sei que eu estraguei tudo. Mas eu tô morando num quarto alugado em Canoas. Não tenho mais a consultoria. Não tenho mais casamento. Não tenho mais nada. E eu só queria te pedir desculpas. De verdade. Sentei no banquinho do jardim, a mangueira ainda na mão, a água escorrendo na terra. Você tá me pedindo desculpas ou tá pedindo dinheiro? A voz dele veio rápida. Desculpas, mãe. Só desculpas. Eu não quero dinheiro. Eu não mereço nada da senhora. Eu só queria que a senhora soubesse que eu tô arrependido. Que eu fui um covarde, um ingrato, um filho horrível. E que se a senhora nunca mais quiser me ver, eu vou entender. Fechei os olhos, respirei fundo. André, o que você fez foi imperdoável. Você tentou me trancar numa clínica, me roubar, me apagar. E por quê? Por dinheiro, por uma casa, por coisas. Eu te dei tudo. Paguei tua faculdade, teu MBA, teu casamento. E você me pagou com traição. Ele estava chorando do outro lado. Eu sei, mãe. Eu sei. Não tem desculpa. Não tem justificativa. Eu fui fraco. Deixei a Bruna me convencer de coisas absurdas. E eu entrei naquilo porque eu estava desesperado, falido, perdido. Mas isso não justifica nada. Nada. Fiquei em silêncio uns segundos. Depois disse: se você realmente quer meu perdão, você vai ter que trabalhar para isso. E trabalhar muito. Primeiro, terapia. Você vai procurar um psicólogo e vai fazer tratamento. Segundo,
Você vai pagar suas dívidas, sozinho. Não vou te dar dinheiro, mas vou te dar uma chance. Conheço pessoas que podem te oferecer trabalho. Trabalho de verdade, honesto. Terceiro, você vai se afastar da Bruna completamente. Zero contato. Quarto, vai levar tempo até eu confiar em você de novo. Talvez anos, talvez nunca. Mas se você quiser tentar reconquistar tua mãe, começa por aí. Ele respondeu, a voz embargada. Eu aceito tudo, mãe. Tudo. Desliguei o telefone e fiquei ali, olhando para o jardim. Será que ele merecia uma segunda chance? Não sei, mas eu merecia a paz de tentar, de não carregar ódio para o resto da vida, de ver se ainda existia algum pedaço do meu filho ali dentro. Enquanto isso, minha vida tinha florescido. A casa que comprei no Tristeza, ao invés de alugar para estudantes como eu tinha ameaçado, decidi transformar em algo útil. Reformei ela inteira, investi mais R$ 200.000. Virou uma galeria de arte comunitária, um espaço para artistas locais exporem, para workshops, para eventos culturais. Cobro aluguel simbólico, o suficiente para manter o lugar. Virou ponto de encontro, virou referência no bairro, e toda vez que passo lá, vejo gente criando, conversando, vivendo. É bonito. É propósito. Voltei a viajar. Em março, fui para a Itália. 2 semanas em Roma, Florença e Veneza. Fiquei num hotel charmoso em Trastevere, com varandinha que dava para o rio Tibre. E foi lá, num café perto do Panteão, que conheci o Giuseppe. Giuseppe Rinaldi, 68 anos, arquiteto aposentado, viúvo há 5 anos. Italiano de Bolonha, morando em Roma, com sotaque carregado e um sorriso que ilumina o rosto inteiro. A gente começou a conversar porque ele viu meu caderno de desenhos, onde eu estava esboçando a fachada de uma igreja. Você é arquiteta? Perguntou em português quebrado. Sou. Ou era. Hoje sou aposentada. Ele sorriu. Eu também. Arquiteto aposentado é melhor que arquiteto trabalhando. Mais tempo para desenhar por prazer. Passamos o resto daquela tarde conversando. Ele me mostrou projetos antigos dele, eu mostrei os meus. Conversamos sobre cidades, sobre arte, sobre vida. No dia seguinte, ele me convidou para jantar. E depois veio outro jantar. E outro. Quando voltei para o Brasil, a gente continuou conversando. Ligações, videochamadas, mensagens. Em junho, ele veio me visitar em Porto Alegre. Ficou 1 mês. Conheceu minha casa, minha cidade, meus amigos. E algo floresceu ali. Não é namoro de juventude, apaixonado e intenso. É companheirismo maduro, tranquilo, bonito. Hoje, em setembro, quase 1 ano depois daquele jantar fatídico, eu acordo cedo, tomo café com pão caseiro que eu mesma faço, olho para o jardim florido e penso, valeu a pena. A luta valeu a pena. Viajo 4 meses por ano. Tenho projetos, tenho propósito. Tenho o Giuseppe, que me liga toda noite da Itália para me dar boa noite. Tenho a Júlia, minha filha, que continua sendo maravilhosa e me visita sempre que pode. E tenho, aos poucos, a possibilidade de reconquistar alguma relação com o André. Ele está fazendo terapia, conseguiu emprego numa construtora, está pagando as dívidas dele devagar, veio me visitar 3 vezes nos últimos meses. Sempre respeitoso, sempre humilde. Não sei se vou perdoar completamente, mas sei que não vou deixar a mágoa me consumir. A Bruna? Sumiu. Voltou para a cidade natal dela, no interior. Ouvi dizer que está morando com os pais, trabalhando num comércio. Não sei mais detalhes. E nem quero saber. Minha vida hoje é minha. Meu patrimônio é meu. Minha dignidade é minha. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. Hoje, aos 71 anos, eu acordo sem peso no peito. Sem medo. Sem aquela sensação de estar sendo vigiada, usada, esperando a próxima facada. Acordo com o sol entrando pela janela do quarto, o cheiro de café fresco subindo da cozinha, o som dos pássaros no jardim. Acordo sabendo quem eu sou. Helena Ferreira, arquiteta, viúva, mãe, mulher. E essa Helena, ninguém tira mais de mim. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que amor de mãe não é sinônimo de aceitar tudo. Não é sinônimo de se anular, de se deixar destruir. Amor verdadeiro, seja de mãe, de filho, de qualquer pessoa, exige respeito. E respeito não se implora. Respeito se conquista ou se abandona.
Eu passei anos achando que ser boa mãe era dar tudo, sacrificar tudo, aceitar tudo. Mas não é. Ser boa mãe é também ensinar limites. E quando os limites são ultrapassados, é ter coragem de dizer: até aqui. Aprendi também que dignidade não tem idade. A sociedade tenta nos convencer de que depois dos 60, dos 70, a gente vira peso, vira problema, vira alguém que precisa ser tutelado, controlado, guardado. Mas não é verdade. Eu tenho 71 anos e nunca estive tão lúcida, tão forte, tão capaz. A idade me deu sabedoria, me deu paciência, me deu a habilidade de ver as pessoas pelo que elas realmente são, não pelo que eu quero que elas sejam. E me deu coragem. Coragem que eu não tinha aos 20, aos 30, aos 40. Aprendi que nunca é tarde para virar a mesa. Quando eu descobri o que o André e a Bruna estavam planejando, eu poderia ter me entregado. Poderia ter chorado, ter aceitado, ter pensado: bom, é isso, acabou para mim. Mas não. Eu lutei. Usei minha inteligência, meus recursos, minha rede de apoio e venci. Porque eu merecia vencer. Porque eu tinha construído aquela vida com suor, com trabalho, com dedicação. E ninguém tinha o direito de me tirar dela. E aprendi, talvez a lição mais importante, que família tóxica é pior que solidão. Durante muito tempo, eu aguentei humilhação, desrespeito, manipulação, porque eu achava que família era sagrada, que sangue era mais importante que tudo. Mas não é. Família é quem te respeita, quem te honra, quem te ama de verdade. Não é quem nasceu do mesmo sangue. É quem escolhe ficar do teu lado, nas boas e nas ruins, com honestidade e lealdade. A Vilma, minha faxineira, foi mais família para mim naquele momento difícil do que o meu próprio filho. O Jorge, meu caseiro, me protegeu mais do que quem eu gerei. Isso me ensinou a valorizar quem realmente importa. A Helena, de 5 anos atrás, aquela que aceitava visita cancelada, que aceitava ser esquecida no aniversário, que aceitava desrespeito porque tinha medo de ficar sozinha, não existe mais. Hoje eu sou uma mulher que sabe o próprio valor, que não aceita migalhas, que não tem medo de solitude, porque solitude é diferente de solidão. Solitude é paz. Solidão é abandono. E eu escolhi a paz. Se você está ouvindo essa história e se identificou, se você também está passando por abuso familiar, seja de filho, de neto, de nora, de genro, de quem quer que seja, eu quero te dizer uma coisa. Você não é obrigado a aceitar. Não importa quantos anos você tem. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa se é seu sangue. Você tem direito de se defender. Você tem direito de proteger o que é seu. Você tem direito de dizer não. E se precisar de ajuda, procure. Advogado, psicólogo, amigos, vizinhos, Ministério Público. Não fique sozinho nessa luta. Porque você não está sozinho. E você não está louco. Você está sendo abusado. E isso tem nome, tem lei, tem punição. Eu poderia ter perdido tudo. Poderia estar trancada numa clínica agora, dopada, esquecida, apagada. Mas não tô. Tô aqui, na minha casa, na minha vida, com minha liberdade. E isso não tem preço. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, seja como alguém que já passou por isso ou como alguém que conhece quem passa, deixa seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Escreve tua cidade, teu estado, teu país. Eu quero saber que essa mensagem está chegando longe, que está alcançando quem precisa ouvir. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, alguém que está sendo desrespeitado pela própria família, alguém que acha que não tem saída, compartilha esse vídeo. Pode ser a centelha que essa pessoa precisa para reagir, para se defender, para perceber que dignidade não se negocia. Deixa teu like se você acredita que respeito não tem idade e que nunca é tarde para virar o jogo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque aqui a gente não conta história vazia. A gente conta história que transforma, que ensina, que acorda. História de gente real que decidiu que valia mais do que estava recebendo. Um abraço forte de quem está do outro lado, torcendo por você. E lembra, você não é velho, você é experiente. Você não é fraco, você é sábio. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te diminuir.
Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para ser quem você sempre foi, alguém de valor.